A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 13, do versículo 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube, do nosso Instagram, nós estamos justamente dando continuidade à leitura e à reflexão da parábola, das parábolas sobre o reino de Deus. E cada vez nós nos surpreendemos com essas histórias que Jesus contava. Nessa de hoje, Jesus está explicando, ele mesmo explicando o sentido da parábola, não é? Jesus mostrando que o Filho de Deus, que ele chamou aqui o Filho do Homem porque era usado no Antigo Testamento, a profecia do Filho do Homem. Então Jesus se utilizou desse título para dizer que é ele. Então o Filho do Homem é Jesus, é o que semeia a boa semente. O campo é o mundo, né? A sociedade, as nações, onde está o povo reunido, isso aí é o mundo, é o campo que vai ser lançada a semente, que é a palavra de Deus. Jesus está falando. E a boa semente que é lançada são os que pertencem ao reino de Deus. O joio são aquelas pessoas que seguem o cão, o diabo, o maligno. E a colheita é o juízo final. Então é interessante a gente observar aqui uma coisa que a parábola está explicando. Jesus diz que haverá um momento final, quando ele vai separar os bons dos maus. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos continuar convivendo com todo tipo de gente. Gente que só pensa na desgraça, em fazer o outro pecar, mas gente boa também que trabalha pelo bem do outro, que quer criar laços de solidariedade, de solicitude, de amizade, de ajuda mútua. Agora, a perspectiva do juízo final ganha destaque nesta parábola. E olha uma coisa aqui bem interessante.
O triunfo do bem acontecerá somente no juízo final. Então preparemos-nos que enquanto nós estivermos aqui, nós não podemos eliminar ninguém que pratica o erro. E por isso que a gente tem hoje um santo que vai nos ajudar muito a compreender tudo isso. Santo Afonso Maria de Ligório. Ele, na entrada da missa de hoje, em honra de Santo Afonso, diz assim: velarei sobre as minhas ovelhas, diz o Senhor. Chamarei um pastor que as conduza e serei o seu Deus. Pois bem, esse pastor, na memória da liturgia de hoje, é Santo Afonso Maria de Ligório. Ele nasceu em Marianella, na Itália, no ano de 1696. E foi um homem de família nobre, tinha recursos e a família quis, né, e formou como advogado. Ele foi doutor com pouca idade, 16 anos ele já estava advogando, era doutor em advocacia civil e canônica. Decepcionou-se com esse trabalho, com as trapaças dos tribunais. Renunciou a tudo e aos 31 anos ordenou sacerdote. E trabalhou incansavelmente junto aos pobres e escreveu muitas obras importantes. Só para ter ideia, 111 obras ele escreveu. Ele se doutorou em teologia moral e deixou mais uma congregação, a congregação dos missionários redentoristas. Nós temos aqui na nossa arquidiocese os padres redentoristas, os padres da missão. E ele morreu em 1787. Então vejamos, morreu com 91 anos. Nós estamos vivendo 237 anos de sua morte. Pois bem, o que é que nós queremos destacar? Ligando a esta parábola, ele escreveu uma de suas obras, De Bem com Deus. Ele escreveu que o nosso bom Deus deseja muito ser amado por nós todos. Quis também obrigar-nos a amá-lo com mandamento expresso, ameaçando com o inferno a quem não o ama e prometendo o paraíso a quem o ama, justamente o juízo final. Ele quer que todos se salvem e que nenhum se perca, como ensinam muito claramente São Paulo e São Pedro. Na carta de 1 Timóteo, São Paulo diz: ele deseja que todos os homens sejam salvos. O Senhor usa de paciência para conosco. Não deseja que alguém pereça. Ao contrário, quer que todos se arrependam. Na segunda carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 9. Mas aí alguém fez uma pergunta a Santo Afonso: já que Deus quer que todos se salvem, por que criou o inferno? Muito boa essa pergunta. Aí Santo Afonso respondeu: ele criou o inferno não para ver-nos condenados, mas para ser amado por nós. Se não tivesse criado o inferno, quem no mundo o amaria? Se com todo o inferno a maior parte dos homens prefere condenar-se em vez de amar a Deus, se não houvesse o inferno, repito, quem o amaria? Por isso, o Senhor ameaçou com um castigo eterno quem não quer amá-lo, para que aqueles que não querem amá-lo de boa vontade, ao menos o amem como que à força, constrangidos por medo do inferno. E para terminar, ele era devoto da Eucaristia, rezava 8 vezes por dia e fazia suas visitas ao Santíssimo Sacramento muitas vezes e deixou para nós essa comunhão espiritual. Quem não puder assistir à missa, que não está podendo comungar presencialmente, comungue espiritualmente. Rezemos. Meu Jesus, eu creio que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar.
amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 13, do versículo 36 a 43. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.